Você já parou para pensar que sua vida tem um propósito específico, mesmo quando tudo parece confuso ou injusto? Essa não é apenas uma ideia motivacional, é uma promessa registrada na palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o próprio Deus declara: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa verdade poderosa é um fundamento da fé cristã, oferecendo conforto e direção em meio às incertezas da vida. Deus não trabalha com improvisos. Cada detalhe, até mesmo aqueles que parecem pequenos ou insignificantes, está conectado a um propósito maior. Assim como uma peça de quebra-cabeça pode parecer confusa sozinha, mas faz sentido quando colocada no lugar certo, sua vida faz parte de um plano divino que é maior do que você pode imaginar. Imagine por um momento os desafios que você enfrenta agora, as portas que se abriram ou fecharam, as pessoas que cruzaram seu caminho. Será que tudo isso está levando você a algo que só Deus pode ver? Pense nas histórias bíblicas, como a de José, Moisés ou Esther. O que parecia derrota ou acaso era, na verdade, parte de um plano perfeito. Hoje, Deus convida você a confiar e buscar entender o propósito que Ele reservou para a sua vida. Mesmo quando os caminhos parecem escuros, Deus continua guiando. Isso não significa ausência de problemas, mas a certeza de que, em todas as coisas, Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ao longo desta jornada, vamos explorar juntos como descobrir e viver os planos de Deus para a sua vida. A promessa não é apenas prosperidade material, mas uma vida plena, alinhada com um propósito eterno. Fique comigo, porque Deus quer revelar algo incrível para você. Deus, como Criador de todas as coisas, age sempre com propósito. Ele não apenas formou o universo com ordem e beleza, mas também nos criou de maneira única e especial. Em Salmos capítulo 139, versículos 13 a 16, há uma declaração poderosa de Davi que reflete essa verdade: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse texto revela um Deus que não apenas nos conhece intimamente, mas que também planejou cada detalhe de nossas vidas com cuidado e intenção. Não somos obras do acaso, mas parte de um plano maior, cuidadosamente desenhado pelo Criador. Assim como um arquiteto projeta cada detalhe de uma construção, Deus conhece e ordena cada aspecto de nossa existência. A história bíblica oferece múltiplos exemplos que ilustram esse propósito. Considere a vida de José, que enfrentou traição, escravidão e prisão antes de ser elevado a governador do Egito. Ou pense em Moisés, chamado para liderar o povo de Israel à liberdade, mesmo quando ele se via inadequado para a missão. Esses relatos não apenas demonstram como Deus guia as circunstâncias, mas também como ele usa até as adversidades para cumprir seus planos soberanos. Essa visão nos desafia a olhar para nossa própria vida com novos olhos. Mesmo os momentos de dor, confusão ou aparente estagnação podem fazer parte de um propósito maior. Deus age de forma intencional e amorosa, guiando-nos para um futuro cheio de esperança e significado, como prometido em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ao refletirmos sobre isso, somos chamados a confiar plenamente em Deus. Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o todo. Nosso papel é caminhar em fé, crendo que, como Criador e Redentor, Deus está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam. Às vezes, acreditar que Deus tem um plano para nossas vidas pode parecer impossível, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem esmagadores. Esses momentos de dúvida são comuns e nos conectam às experiências humanas descritas na Bíblia. Vamos explorar alguns exemplos de dificuldades que nos ajudam a compreender que, mesmo em meio ao caos, Deus está presente. Imagine o jovem José sendo traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. A promessa de um futuro grandioso parecia distante enquanto ele enfrentava a escravidão no Egito e, posteriormente, era jogado na prisão por uma acusação falsa. Ele poderia facilmente ter perdido a fé, mas José escolheu confiar em Deus, mesmo quando não conseguia enxergar o plano completo. Outro exemplo é o de Jó, um homem justo que perdeu tudo, família, saúde e bens.
No auge do sofrimento, Jó questionou Deus e enfrentou suas próprias dúvidas. Ele clamou: Por que me fazes sofrer? Jó capítulo 7 versículo 20. No entanto, sua história mostra que, mesmo nas profundezas da dor, Deus estava moldando algo maior que um testemunho de perseverança e fé. Pense também em Moisés, que passou 40 anos no deserto após fugir do Egito. Ele provavelmente pensou que sua vida havia perdido o propósito. No entanto, foi nesse período de aparente esquecimento que Deus o preparou para liderar o povo de Israel à liberdade. O isolamento foi um momento de formação divina. E, por fim, a experiência de Marta e Maria com a morte de seu irmão Lázaro. Elas acreditavam que Jesus havia chegado tarde demais. Em João capítulo 11 versículo 21, Marta declara: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tinha um plano maior, mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Esses relatos nos comovem porque refletem os desafios que enfrentamos hoje e perdas inesperadas, traições, períodos de espera ou sensação de abandono. Eles nos lembram que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Em cada situação, ele estava presente, trabalhando nos bastidores para transformar dor em propósito. Quando as dúvidas surgirem, lembre-se de que Deus é fiel. Suas promessas não falham, e até mesmo os momentos mais escuros podem ser usados para revelar sua glória. Abra espaço para a fé, pois é nos tempos difíceis que a graça e o plano de Deus se tornam mais evidentes. Descobrir o propósito de Deus para a sua vida é uma jornada que exige entrega, busca e sensibilidade à direção divina. Não se trata apenas de encontrar respostas, mas de confiar em um relacionamento profundo com Deus que guia cada passo. Aqui estão elementos essenciais para trilhar esse caminho. A oração é o ponto de partida. Em Mateus capítulo 7 versículos 7 e 8, Jesus nos convida a pedir, buscar e bater, assegurando que quem busca encontrará. A busca pelo propósito começa com uma conversa sincera com Deus, onde apresentamos nossas dúvidas, sonhos e preocupações. Através da oração, a voz de Deus se torna mais clara, moldando nosso coração para discernir sua vontade. Nossos dons e talentos são indicadores importantes do propósito de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, somos lembrados de que cada um recebeu dons específicos, que devem ser usados para servir aos outros. Suas habilidades naturais e paixões não são coincidências, e elas são ferramentas dadas por Deus para cumprir um propósito maior. Pergunte-se: do que eu faço bem e que pode abençoar outras pessoas? Os sinais no caminho também são formas de Deus revelar seu propósito. Às vezes, Deus usa circunstâncias externas para abrir ou fechar portas, indicando a direção que devemos seguir. Pense em Paulo e Silas em Atos capítulo 16, quando o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia, direcionando-os à Macedônia. Preste atenção às oportunidades inesperadas e aos fechamentos que parecem ser de Deus, e eles podem ser um redirecionamento divino. Além disso, é essencial estar atento à voz de Deus na palavra e em conselhos sábios. A leitura da Bíblia e o acompanhamento espiritual de líderes ou amigos na fé podem iluminar o caminho. Não negligencie a importância de caminhar em comunidade, pois Deus frequentemente usa pessoas ao nosso redor para confirmar seu plano. Lembre-se, em descobrir o propósito de Deus não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que crescemos em nossa caminhada com Ele, os detalhes de seu plano para nós se tornam mais claros. Confie, busque e esteja disposto a ajustar seus passos conforme Ele direcionar. Deus está moldando você neste exato momento, mesmo quando você não percebe. Em Filipenses capítulo 1 versículo 6, Paulo declara com confiança: E aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que sua vida é como uma obra em progresso, onde Deus trabalha com propósito em cada detalhe. Às vezes, esse processo pode ser desconfortável. Momentos de dificuldade ou espera frequentemente são parte do plano divino para nos transformar. Assim como o oleiro trabalha o barro com paciência, Deus usa circunstâncias, desafios e até erros para moldar nosso caráter e nos aproximar de sua vontade. Lembre-se também de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não se apressa e não falha. O que pode parecer um período de estagnação é, na verdade, um tempo de preparação.
Assim como José precisou passar pelo fosso e pela prisão antes de alcançar a posição de governador, Deus está refinando você para algo maior. A moldagem de Deus inclui o crescimento espiritual. Em Romanos capítulo 8 versículo 28, Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As lições que você aprende hoje, os desafios que enfrenta e as bênçãos que recebe estão formando uma história que glorificará a Deus. Confie que Ele não terminou com você. Peça sabedoria para reconhecer o que Ele está fazendo em sua vida hoje e coragem para se entregar ao seu plano. Deus está trabalhando, e mesmo quando não vemos, Ele está moldando algo belo. Viver no centro da vontade de Deus exige compromisso, discernimento e entrega diária. Aqui estão algumas lições práticas para aplicar em sua vida. 1. Dedique tempo à oração e à leitura da palavra. Mateus capítulo 6 versículo 33 nos lembra: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Cultivar uma vida de oração permite que você alinhe seu coração com os propósitos divinos. Leia a Bíblia diariamente, buscando orientação e respostas às suas dúvidas. 2. Pratique a obediência em pequenas coisas. Deus frequentemente nos chama a demonstrar fidelidade nas pequenas decisões antes de nos confiar grandes responsabilidades, de Lucas capítulo 16 versículo 10. Preste atenção aos pequenos passos que Deus coloca em seu caminho, e seja fiel em obedecer à sua direção. 3. Identifique e use os dons que Deus lhe deu. Cada pessoa tem habilidades e talentos únicos que podem ser usados para glorificar a Deus. Conforme 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, somos chamados a administrar os dons que recebemos com amor e serviço. Descubra seus pontos fortes e busque formas de empregá-los para o bem dos outros. 4. Confie nos planos de Deus, mesmo sem entender o caminho. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 dizem: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes, o plano de Deus para nós pode parecer confuso ou difícil. Ainda assim, é crucial confiar que Ele está trabalhando para o seu bem, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. 5. Mantenha-se conectado a uma comunidade cristã. Viver no centro da vontade de Deus não é uma jornada solitária. A comunhão com outros cristãos oferece suporte, correção e encorajamento. Uma comunidade pode ajudá-lo a discernir a vontade de Deus por meio de conselhos sábios e oração conjunta. 6. Persevere em meio às dificuldades. Entenda que viver na vontade de Deus não significa ausência de desafios, mas sim a certeza de que Ele está com você em cada etapa. Aprenda a ver os obstáculos como oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Comprometa-se diariamente a buscar a vontade de Deus, sabendo que Ele guia com amor e tem um propósito único para a sua vida. Deus tem um plano único e perfeito para cada vida. Mesmo quando os desafios obscurecem sua visão, lembre-se de que Ele está fielmente trabalhando nos bastidores para cumprir suas promessas. Jeremias capítulo 29 versículo 11 declara: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Confie plenamente no Senhor, entregando suas preocupações e vivendo com a certeza de que Ele guia cada passo para o bem. Essa confiança traz paz, propósito e direção, mesmo em tempos de incerteza. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28. Entregue-se a Ele hoje. Coloque suas dúvidas, medos e sonhos aos pés de Cristo e viva com expectativa, sabendo que o plano divino para você é maior e melhor do que você pode imaginar. Deus está sempre com você, moldando sua vida para um propósito eterno e glorioso. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.